pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e estai em pé, e vede a salvação do Senhor vosso Deus. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Aleluia! Até aí está bom. Quantos gostam de receber milagres da parte de Deus? Quantos gostam de receber vitória da parte de Deus? Eu creio que não existe ninguém que não gosta de receber milagre e vitória. Amém? E aqui nós olhamos assim um grande livramento que Deus deu para o rei Josafá. E quantos não gostariam de ir numa peleja e chegar lá e você chegou atrasado, a peleja aconteceu e você já ganhou, sem ter tido que lutar? Quantos gostariam de receber isso? Você gostaria de chegar na sua casa e ver o seu marido lá já convertido? Você gostaria de chegar na sua casa e já ver aquele problema seu solucionado? Você gostaria de chegar na sua casa, às vezes com problema com um filho nas drogas, e chegar lá assim, mãe, aceitei Jesus. Não seria bom você chegar assim e já receber um milagre? E o nosso Deus, Ele tem poder para fazer esses milagres. Como aqui em Josafá, quando eles chegaram lá, eles só viram corpos. Eles perderam a batalha. Porque Deus tinha falado com eles, eu vou pelejar por você. E Deus fez isso. E Deus, Ele tem poder para fazer isso, porque o nosso Deus é um Deus tremendo. Às vezes a vitória vem de onde nós nos esperamos. Às vezes vem um dia onde que você acordou de manhã e você começou a pensar, oh meu Deus, lá vai eu de novo, mesma luta, mesmo problema. E de repente quando você chega de noite, quando você menos espera, está lá a sua vitória. Eu creio que todos aqui já tiveram, já passaram por experiências em que você não sabia o que você ia fazer, não tinha uma solução para a sua vida. Chegar aquele momento assim de você falar como Josafá, Senhor, nós não sabemos o que nós vamos fazer. E de repente, do nada, e de repente, Deus vai lá e faz por você. Eu já passei isso na minha vida, já pude contemplar isso acontecer na vida da minha esposa. E tem outras pessoas, posso citar a irmã Viviane. A irmã Viviane é verdade, né, irmã Viviane? Chegou ao ponto de você falar assim, acabou. Me mandaram embora. E o que o Senhor fez? Pode falar aí o que o Senhor fez. O Senhor foi lá e deu o documento para ela sem esperança de nada. Ela já estava indo e falou assim, ora por mim que daqui eu não volto mais, não vou ver meus filhos, não vou ver meu marido, adeus América. E o Senhor falou assim, não, agora você vai ser legal. Chegou lá e pronto. Conheço um amigo meu, evangelista. Ele um dia de manhã bateram na porta dele, pegaram a mãe dele. Ele voltou para ver, ele viu quando o carro chegou, ele voltou, pegaram a mãe dele, pegaram ele e levaram embora. Levaram embora para ser deportado. Ficou preso o dia inteiro lá em Hartford. Eles falaram assim, não, você é o fulano de tal, sou eu mesmo, então é você mesmo, então. É você que nós estávamos procurando. Pegaram e levaram ele. Ficaram o dia inteiro lá. Quando chegou mais à tardinha, alguém chegou para ele, e ele lá na cadeia, e ele começou a contar que ele não tinha o que fazer, que ele estava na cadeia, preso com algumas outras pessoas. Ele começou a falar de Jesus. A pessoa falou assim, você está preso, você vai ser deportado igual nós, agora você está falando aí de Jesus? Ele falou assim, não interessa. Não interessa se eu vou embora, não interessa o que vai acontecer comigo. Jesus é bom e eu amo ele, eu vou continuar servindo ele aqui no Brasil, seja onde for. Ele merece a nossa adoração. Quando chegou mais à tarde, alguém chegou para ele e falou assim, como é que é o seu nome mesmo? Aí falou o nome dele. Falou, por que você está aqui? Eu falei, não sei, eu acordei hoje de manhã, cedinho para ir trabalhar, pegaram a mim, pegaram a minha mãe. O homem foi lá dentro, pegou o nome deles. Daqui a pouco ele chegou e falou assim, não, seu nome não está aqui não, se fizeram engano.
pode ir embora. Tem alguém que pode vir te buscar? Ele falou assim, agora. Foram lá, pegaram ele e soltaram. Então, nosso Deus, Ele é um Deus que opera milagres. Ele operou na vida de Josafá, operou na vida do rei Ezequiel, outro milagre tremendo. Mas às vezes nós não conseguimos ver, porque nós não estamos enfrentando um exército físico. Nós não estamos enfrentando aí 3 exércitos. Não está aqui do lado de fora da nossa porta, e nós não podemos ver armados até os dentes. Mas no mundo espiritual Deus faz isso. Existe um exército do inimigo que está lutando contra a nossa vida, que está lutando contra a sua vida. Ele quer te matar. A palavra de Deus fala, Paulo dizendo que nós somos entregues à morte todos os dias. E ele fala que não existe nada que nos separará do amor de Deus, nem principados, nem potestades, nem a morte, nem o porvir, nada nos pode separar do amor de Cristo. Só que eu pediria alguém que pudesse trazer um pouquinho de água. Minha garganta já foi embora. Tá seco. Mas muitas vezes, até na vida de Josafá, como nós lemos, entre o primeiro dia onde ele recebeu a notícia, o horário que ele recebeu a notícia, que aquela luta começou, que aquela guerra começou, até ele receber o milagre, teve um processo. É aí onde que nós nos deparamos com os nossos obstáculos. É essa parte aí que a gente não gosta. A gente gosta de receber os milagres, amém? Gostamos de receber nossas vitórias. Obrigado, irmão. Gostamos de receber. Só que existe o processo. E o processo que é doloroso. O processo que é difícil. E é aí que faz a diferença entre aqueles que são vitoriosos e os que não são. Porque muitos no processo eles desistem. Muitos no processo eles viram as costas para Deus. Muitos no processo deixam a igreja e ainda falam mal do pastor, né, pastor? Como se o pastor tivesse algum problema com isso. Ou coloca a culpa no outro irmão, ou coloca a culpa na igreja em geral, na palavra de Deus, coloca a culpa em Deus. Mas é porque ele não consegue e não quer admitir que ele não suportou o processo. Foram a multidão que saiu da terra do Egito, mas somente 2 de uma geração e os menores, mais novos, que conseguiram alcançar. Os outros todos ficaram no processo, não conseguiram chegar. Mas nós vamos falar de hoje de alguém que conseguiu chegar. Assim como você está conseguindo, ou se você já conseguiu, você irá conseguir novamente, porque as lutas não param. Nós ganhamos uma hoje, vencemos uma outra, depois vem outra novamente, para podermos lutar. Mas vamos falar um pouquinho do processo de Josafá. Josafá, para ele chegar até aquela vitória, para ele conquistar aquela vitória, ele precisou de basicamente 4 ou 5 passos que ele deu na vida dele, nesse contexto, para conseguir essa vitória, para conseguir chegar nessa vitória que ele obteve, esse milagre que aconteceu na vida dele. Mas a primeira coisa que aconteceu não foi uma coisa que ele quis, não foi algo que ele fez. A palavra de Deus diz assim, logo no versículo 3, quando chegaram, dando aviso a Josafá, a palavra de Deus diz assim, então Josafá temeu. Eu tive que pregar essa mensagem hoje, irmão, porque eu sempre quis pregar essa mensagem. Anos e anos e anos e anos, eu falei, um dia eu vou pregar essa mensagem. Quando o pastor falou assim, não vou pregar na quarta-feira, eu falei, é essa mensagem. Agora chegou o dia, eu quero pregar essa mensagem. Porque essa mensagem é linda demais, é maravilhosa demais. E
E queira Deus que eu consiga transmitir um pouco daquilo que Deus fala comigo através dessa mensagem, um pouco para os irmãos. Daquilo que Deus fala, daquilo que eu consigo ver com os meus olhos espirituais, daquilo que sempre, em momentos de lutas na minha vida, eu vim aqui e falava assim, Senhor, e eu conseguia louvar o Senhor no meio das lutas. Mas então diz assim, Josafá temeu. E o medo, muitas vezes a gente pensa assim, mas o irmão lá está com medo, você não tem fé em Deus. Não, nós temos fé em Deus. Só que nós temos que entender algo. Que o medo, ele faz parte da nossa estrutura. Ele faz parte do nosso organismo. Eu estava pesquisando lá e eu achei uma coisa interessante. Psicologicamente falando, o medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa. Geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. Ou seja, o medo, ele trabalha em nosso favor. O medo é um sistema defensivo do corpo humano. Então é natural que no meio da luta, que quando o problema vem, você sinta medo. Isso é natural. Outro dia, um tempo atrás, nós estávamos trabalhando lá em Nova York. O Gerson não gosta nem que eu fale nesse assunto. Mas eu tenho que contar. Nós estávamos trabalhando, fomos fazer um apartamento lá em Manhattan. Aqueles apartamentos, né, baratinho. E nós trabalhando lá e tirando o papel de parede. Por debaixo do papel de parede tinha um sprinkler. E quando passou o steam naquele lugar, aquela água começou a jorrar. E não parava mais. E foi saindo água. E foi saindo água. E aquilo, eu e o Gerson ficamos doidos naquele apartamento, procurando um jeito de desligar aquilo. E a água foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. E teve uma hora que minhas pernas começaram a tremer. Eu falei assim, meu Deus do céu. A polícia vai bater aqui, vai me levar preso, vou ficar preso, vou ser deportado, acabou a minha vida. Vou me dar uma multa aqui de $20 mil aqui na minha companhia, eu estou falido. Porque era amarrado, meu seguro era de Connecticut. E isso já é outra história ainda, nem vou contar. Mas aquilo eu tremia de medo. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu estou perdido. Aí eu liguei para a dona da casa, ela falou assim, não preocupa não que eu tenho advogado, mas você tem, mas e eu? Quem é meu advogado? Meu advogado é Jesus. Se ele não olhar essa causa por mim, o que será de mim? E o telefone não parava de tocar depois daquele dia, é gente ligando, o homem de lá ligando, o dono do prédio ligando, a companhia do prédio, o advogado do homem da companhia, e assim vai embora. Todo mundo ligando, e todo mundo querendo receber alguma coisa, querendo colocar a culpa em alguém. E a culpa não era nossa. O sprinkler estava lá escondido. Não era nossa a culpa. Mas geralmente tem um ditado que fala que a corda quebra para o lado mais fraco. Então eu falei assim, nessa aí eu cansei. Mas o meu advogado entrou na causa. Então depois de muita luta ali, as coisas ainda estão indo no processo ainda, mas acabou os telefonemas. E a mulher falou, Márcio, não se preocupar não, que está tudo resolvido. Está tudo se resolvendo, não precisa se preocupar com isso. Você não vai ter que pagar nada, você não vai ter problema nenhum. Eu ainda quero que você volte lá para cuidar daquele apartamento. Eu falei, vamos ver. Se eu tiver coragem de voltar lá. Mas aí, o medo, ele é um sistema defensivo do corpo humano. Existem muitos animais, eu não quero entrar nesse detalhe, mas existem muitos animais que se defendem pelo medo. A cobra é um. Quando ela se assusta, ela pica. Se você ficar quieto, ela passa no seu pé. Mas se ela se assustar, ela se defende. Cientificamente, o medo é provocado pelas reações químicas do corpo, sendo iniciado com a descarga de adrenalina no nosso organismo, causando aceleração cardíaca e tremores. Agora, o mais interessante é essa última
frase que diz assim: esta reação inicial dispara uma resposta fisiológica no organismo que libera hormônios de estresse, adrenalina e cortisol, preparando o indivíduo para lutar ou para fugir. Então, quando a pessoa tem medo, ele tem duas opções: ou ele fica para lutar, ou ele foge correndo. No meu caso, quando era cachorro, eu fugia. Os meus irmãos me enfrentavam, ainda entraram chute, mas eu não, eu fugia, eu corria. Mas na luta da nossa vida, é a última coisa que nós podemos fazer. Porque o inimigo quer isso mesmo. O inimigo, ele quer te afrontar, ele quer te amedrontar. Às vezes o problema vem na nossa mente como se fosse maior do que realmente é. E ele coloca isso na nossa vida e ele aproveita essas oportunidades para quê? Para que nós venhamos fugir. Aí o que? Ele ganha mais força. Ele fala assim: achei o ponto fraco. Agora ele está perdido comigo. Vou tentar isso aí nele até. Você já descobriu, você já viu, já percebeu que quando você teme alguma coisa, quando você tem algum problema na igreja, aquilo sempre volta? É o ponto fraco que ele descobriu. É o ponto fraco. E aquilo sempre volta. Mas nós não podemos. A Bíblia fala assim que nós devemos nos submeter diante da mão potente de Deus, resistir ao diabo, aí ele fugirá de vós. Então ele fugirá. Então nós temos que resistir, nós temos que lutar. E aqui, voltando ao nosso assunto, Josafá, quando ele viu aquele problema, ele temeu, mas em vez de fugir, em vez de ficar trancado dentro de casa, em vez de ficar lá choramingando, murmurando, xingando, de depressão, sem querer falar com ninguém, não. Ele foi, a Bíblia fala assim, que ele foi para a casa do Senhor, convocou todo Judá e falou assim: ó, vamos buscar o Senhor. Então ele começou a buscar o Senhor, começou a jejuar, começou a orar ao Senhor, para que ele pudesse obter uma resposta de Deus. Por quê? Porque Josafá era um homem temente a Deus. E ele sabia que Deus tinha uma resposta. E a primeira coisa que ele fez, nessa busca dele, ele reconheceu quem era Deus. Ele começou a falar aqui no versículo 6, ele começou a dizer: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu não és dominador na terra, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ou seja, ele começou a reconhecer quem Deus era, quem ele servia. Eu falei: existe uma multidão lá que está vindo contra a gente, nós não podemos, mas tem uma coisa: o nosso Deus pode. Então, às vezes você está passando por um problema muito grande, que você tem medo, você está com medo, e você não sabe o que você vai fazer. Mas nós temos que entender que nessas horas existe um Deus no céu que Ele sabe o que vai fazer. Ele sabe como fazer. Ele sabe como te ajudar. Ele sabe aquilo que você precisa. A palavra de Deus fala que antes que houvesse uma palavra na nossa boca, Ele já conhece. Ele já sabe. Mas Ele quer ver as nossas atitudes. Ele quer ver o que nós vamos fazer. Nós vamos correr ou nós vamos enfrentar a luta? Ou nós vamos continuar batalhando? Como eu disse, são muitos os que vão embora. São muitos que deixam. São muitos que olham para trás. Mas nós temos que ser daqueles que não se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a vida eterna, como a própria palavra de Deus diz. Nós temos que ser daqueles que permanecem, daqueles que continuam resistindo, mesmo em meio à fraqueza. Porque Deus não criou nós, não nos criou para sermos super crentes. Ou tem algum super crente? Pois lá no Brasil tem muito super crente agora. São os famosos. Mas Deus não nos criou, e Deus não nos quer super crentes.
Lá em Apocalipse diz assim, a carta de Filadélfia, diz assim: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós não precisamos ser fortes. Nós precisamos de ter a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus e não negar o nome do Senhor, mesmo com a nossa fraqueza. O Senhor nos aceita, o Senhor te aceita, assim como nós somos, com as nossas falhas, nossas fraquezas, nossas debilidades. Temos que chegar naquele ponto, não como aquele fariseu que chegou diante na casa do Senhor, no templo, e começou a bater no peito e dizer: Senhor, eu sou dizimista, eu oro 3 vezes ao dia. E começou a falar. Enquanto isso, o publicano estava lá. Ele não se achava digno de nem olhar para cima, mas ele batia no peito e dizia para o Senhor: Senhor, eu sou indigno. E muitas vezes nós temos que fazer assim. Josafá, ele não quis saber que ele era rei, ele não quis saber das riquezas que no palácio dele tinha. Ele foi lá e se humilhou diante do Senhor, e como eu disse, a primeira coisa, ele reconheceu quem Deus era. Segunda coisa, ele reconheceu as promessas de Deus. Às vezes nós sabemos quem Deus é, mas não conhecemos nada da palavra de Deus. Nós não temos nem onde nos respaldar. Mas a Bíblia fala que ele começou a lembrar do Senhor, das suas promessas. No versículo 9 ele diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ele estava recitando a oração que Salomão fez no templo, na inauguração do templo. Ou seja, ele era um homem que conhecia a palavra de Deus, e ele também começou a lembrar a Deus das suas promessas. E o terceiro ponto, ele diz assim: ele reconheceu quem ele mesmo era. O versículo 12 diz assim: Deus nosso, porventura não nos julgarás, não os julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. É aquilo que eu falei. Ele reconheceu quem ele era, reconheceu sua fraqueza, reconheceu que ele não sabia o que iria fazer, mas ele reconheceu também uma coisa: que os olhos dele estavam postos no Senhor. E aqui eu acho interessante é que na nossa vida há muito desses momentos, como eu já disse, há muito desses momentos. Porque na verdade nós podemos ver simplesmente, eu costumo dizer que nós vemos um palmo diante do nosso nariz, e isso mais ou menos ainda. Só que o nosso Deus, Ele consegue ver muito mais além. Ele consegue ver todo o futuro da sua vida. Ele consegue ver na eternidade e saber exatamente o que nós devemos fazer. Mas aí que tem o interessante, é nós podemos ouvir a voz do Senhor e saber o que é para nós fazermos, saber o que Ele quer da nossa vida, saber qual a direção que nós devemos tomar. No momento da luta, no momento da dificuldade, nós sabemos uma coisa: nós temos que lutar. Mas e como lutar? E para nós não irmos à luta e fazermos de forma errada, confiando na nossa própria força, naquilo que nós sabemos,
Mas aqui Josafá não. Josafá, ele não quis saber, ele nem contou quantos soldados que ele tinha e se havia alguma chance deles lutarem. Há pouco tempo, aqui no início, eu não ia falar sobre isso não, mas no primeiro versículo fala assim, depois disso. Essa parte toda começa assim. E sucedeu o quê? Depois disso. Quando nós lemos capítulos anteriores, nós vamos saber o porquê que veio essa luta na vida dele. Josafá era um homem temente a Deus e ele tinha se juntado com Acabe, que era rei de Israel, que era um rei ímpio. E ele juntou lá e ele foi numa guerra com o rei ímpio, sem saber na verdade se era a vontade de Deus. Os profetas do rei falaram que era para ir, mas um profeta falou, não vai. Mas ele foi assim mesmo. Aí mais na frente Deus manda o profeta ir lá e repreender ele, falar assim, olha, desde quando Deus te permitiu para você fazer amizade com ímpios? E ele falou que viria, que Deus mandaria uma luta na vida dele. E foi o que aconteceu. Mas não obstante disso, ele soube, no momento da luta, no momento de dificuldade, ele soube reconhecer tanto quem ele era, quanto quem Deus era. E às vezes, muitas vezes, nós temos que reconhecer que muitas das lutas que vêm sobre a nossa vida, somos nós mesmos que buscamos. Atitudes erradas, caminhos errados, decisões erradas. E muitas vezes a luta vem. A luta vem, às vezes, como castigo, como repreensão. Mas aí nós temos que entender da mesma forma que o medo. Deus usa essas coisas para poder nos ensinar, para podermos chegar mais perto dele. Se é algo que está nos afastando da presença de Deus, algo que está nos levando para longe, Deus quer nos trazer para perto. Não porque Ele é mau, mas muito pelo contrário, porque Ele é bom e porque Ele é amor. E Ele não nos quer longe da sua presença, mas sim perto. E no quarto ponto, no versículo 18, diz assim, depois que o Senhor, versículo 18, então Josafá prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Aqui eles já tinham conquistado a vitória, amém? Não, irmãos. Eles não tinham conquistado a vitória ainda. Aqui eles ainda não tinham conquistado nada. O que eles tinham aqui recebido foi uma palavra só. Diz assim o versículo. O profeta Jesiel disse, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. A peleja não é nossa, senão de Deus. Deus deu uma promessa para eles. Deus falou com eles, vocês não precisam lutar nessa peleja, mas nós temos que entender isso. Isso aqui foi uma palavra de Deus específica, aquele momento, falou assim, nesta peleja vocês não terão que pelejar. Mas muitas outras nós temos que pelejar. Mas aqui, depois que ele recebeu essa palavra, é como se fosse vitória. Começaram a adorar a Deus, começaram a celebrar a Deus, começaram a cantar, começaram a louvar, fizeram uma festa em Judá. E o exército, 3 exércitos, já estavam a caminho. E o povo lá festejando, celebrando, como se nada tivesse acontecendo. E adoraram e celebraram, e assim, isso é o que? A confiança que eles tinham na palavra de Deus. A confiança que eles tinham no Deus que eles serviam. Falou assim, não, nós conseguimos chamar a atenção de Deus. E Deus falou que vai dar vitória, acabou. A vitória já é nossa. Mas nós muitas vezes não fazemos assim. Nós estamos na luta, nós estamos na dificuldade, e Deus vai chegar para a gente e fala, olha, essa vitória já está ganha.
Mas nós continuamos preocupados, continuamos murmurando, continuamos cansados, continuamos com medo. O medo está lá ainda. Mas aqui ele não, começou a celebrar, louvar e engrandecer o nome do Senhor. No outro dia de manhã, eles iam se levantar para ir para a peleja. Deus não mandou para eles não ir. Ele falou assim: vocês vão lá. Lá vai ter uma surpresa. E eles foram para a peleja. Só que aí, Josafá teve a brilhante ideia. A Bíblia fala assim que ele consultou, não foi Deus que mandou. Não diretamente. Pode ter colocado no coração das pessoas, mas não foi Deus que mandou. A palavra de Deus fala assim: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para ir na frente da peleja. Então eles tiveram essa brilhante ideia: e não, o Senhor já deu essa vitória mesmo? Então vamos colocar os cantores lá na frente para louvar, para engrandecer o nome do Senhor, porque já ganhamos mesmo. E eles foram louvando, e eles foram bendizendo. Agora, não é bonito? Quando você está passando por aquela luta, quando você está passando aquela dificuldade, porque Deus é um Deus grandioso, Deus é um Deus misericordioso. Muitas vezes nós estamos passando por lutas, nós estamos passando por dificuldade, e cabisbaixo, e reclamando, e murmurando, e Deus vai lá e dá a vitória a si mesmo para a gente. Não é misericórdia de Deus. Ele dá a vitória do mesmo jeito, muitas vezes. Mas não é maravilhoso se nós pudéssemos fazer como Josafá? No meio da luta, no meio da dificuldade, nós lembrarmos que nós temos um Deus que é poderoso, um Deus que tem cuidado de nós até aqui. Porque depois de tantos anos, tantas lutas, tantas dificuldades, nós estamos ainda na casa de Deus, é porque tem um Deus que está olhando para as nossas vidas. É um Deus que tem cuidado, é um Deus que tem protegido. É um Deus que nas outras lutas, Ele já te deu vitória. Por que não vai dar nessa? Se Ele já deu na outra, outras até maiores do que essa que você está passando hoje, por que Ele não vai dar nessa? Será que Deus muda? Será que Deus desistiu de você? A palavra de Deus fala que Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O amor dEle não muda. A misericórdia dEle não muda. Então Ele olha para você e Ele te vê, como Ele disse aqui com Jacó, é como um bichinho de estimação, para ficar muito bonito. Mas o Senhor olha para você, Ele cuida de você. Então essa luta que você está passando agora, Ele, assim como Ele deu a vitória antes, Ele vai dar agora. Me lembro de Davi, quando foi lutar com Golias. Do que ele lembrou? Ele lembrou do urso que ele tinha matado. Ele lembrou do leão que ele tinha matado. Mas ele não lembrou assim, ó, eu matei. Não, ele lembrou assim, ó, o Senhor entregou-os na minha mão. E da mesma forma fará com esse incircunciso. Então, da mesma forma. Agora, se nós olharmos bem, talvez um leão, talvez um urso seja maior, mais perigoso do que Golias seria. Mas a responsabilidade que estava sobre Davi era muito maior. Se Davi perdesse, os israelitas seriam escravos dos filisteus. A responsabilidade que pesava sobre ele era muito, 100 vezes maior. E mesmo assim a confiança dele era maior do que quando ele tinha lutado com o urso e quando ele tinha lutado com o leão. Por quê? Ele já tinha tido experiência de luta. Ele já tinha tido experiência de vitória com Deus. Ele já tinha tido experiência de que no momento em que ele mesmo não poderia, quem é um menino, um adolescente, para poder ganhar de um leão? Tem uns adolescentes aqui, quem é o pai aqui de adolescente, que pensa no seu filho agora, matando um leão? Não tem lógica. Foi Deus que entregou na mão dele. Então, da mesma forma, Deus também vai fazer isso na nossa vida. Nessa luta que nós estamos passando agora, essa luta que você está passando, Deus é poderoso para te dar a vitória. Da mesma forma que Ele fez antes. Então Ele colocou
aqueles cantores para ir na frente, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Vou ler meu último ponto aqui. Eu gostaria de convidar os irmãos do louvor para cantar aquela música de novo, só para o Espírito. Agora, acho que tem uma coisa interessante, como eu estava dizendo, no outro dia de manhã, quando eles se levantaram para ir para a peleja, a palavra de Deus fala assim, ó, e pela manhã cedo, versículo 20, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aqui eu achei uma coisa interessante. No outro dia de manhã, eu penso assim, por que Josafá teve que falar isso? Talvez no outro dia de manhã, eles já não estavam tão seguros mais. O povo já devia estar meio assim. Então Josafá se levantou e disse: crede no Senhor, e vosso Deus, e estarais seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Eu ouvi uma frase interessante do autor americano Mark Twain, e ele diz assim: a melhor maneira de você se animar é animando uma outra pessoa. A melhor maneira de você se animar é animando a outra pessoa. Você já viu, já passou, às vezes, por um momento que você está com um problema, e chega uma outra pessoa com um problema, e você tem uma palavra de ânimo para aquela pessoa, e a partir daquele momento parece que Deus pega aquele ânimo que você estava dando para outra pessoa e dá para você mesmo. Sai algum outro animado de você. É diferente de quando você chega para falar de um problema e a pessoa fala assim: rapaz, você não tem jeito não. Você já acabou, você pode desistir, arruma suas malas e vai embora. Eu estava pesquisando aqui na Bíblia. Na Bíblia de estudo hebraico, essa palavra aqui, estareis seguros, ela significa assim, diz lá, que o significado primário é de prover estabilidade e confiança, assim como um bebê encontra nos braços do pai. Quando Josafá disse: crede no Senhor que vocês vão estar seguros, ele estava dizendo: vocês vão estar como um bebê nos braços do pai. A confiança é plena. Como diz a worry free, sem preocupação. Você já notou aqueles momentos assim, às vezes seu bebê, não é, querido? Quer dizer, eu não sei não, né? Mas fala a verdade, quando ele está chorando, e você vai e pega no colo, ou a mãe pega no colo, a mãe pega no colo, e o bebê para de chorar. Por quê? O bebê estava chorando, estava inseguro, estava com fome, estava com frio, estava com problema, e você não sabia, mas na hora que você pega, acaba, ele para, vem o conforto, vem a tranquilidade. E aqui nessa palavra, aqui eu quero falar a mesma coisa. Deus quer fazer com você isso. Você se sinta como uma criança nos braços dele, no momento da luta, no momento do problema, para você se sentir seguro, para você se sentir confortável, para você sentir confiança. A palavra-chave toda dessa leitura é confiança. Confiar em Deus. Eu encerro aqui agora. Se Deus tem falado com você, se você quiser receber uma oração, quiser orar juntamente conosco, vem aqui na frente. Vou convidar o pastor para estar orando. Se Deus falou com você nessa noite, que é para você não temer, de alguma forma, que não é para você temer essa luta,
e você recebeu essa palavra, então eu venho aqui na frente não para pedir, porque Deus já falou, não se preocupe, mas venho aqui para louvar, para cantar essa música, para louvar ao Senhor, para louvar a Ele, porque Ele já falou. Aleluia. Mas lembra-se, para louvar, o pedido já está posto. Tenho certeza que você já pediu, tenho certeza que você já orou, tenho certeza que você já jejuou, já vem pedindo há muito tempo. Então vim na frente agora, não para pedir, mas para louvar ao Senhor, para bendizer, para glorificar a Deus com confiança de que essa luta que já te deu vitória. Amém? Aleluia. Vem restaurar e curar. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Se tu se levantar sobre as feridas,